Olá pessoal, estamos aqui para mais uma lição do curso Aliançados para Sempre. Sejam todos bem-vindos para mais esta aula. Dessa vez nós temos um tema bastante interessante e importante para o relacionamento conjugal, porque é algo que a gente acaba vivenciando, praticando todos os dias e nem sempre nos damos conta da grande importância que é a questão da comunicação no relacionamento conjugal. A lição se encontra na página 77 do material que você tem aí em suas mãos. E a lição de número 7, né? E o tema dela ali, ó, blá, blá, blá. Por que blá, 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 né? Às vezes é exatamente isso que estamos fazendo. Não estamos conseguindo nos comunicar. Estamos apenas blá, blá, blá. Blá, blá, blá é mais ou menos assim. É quando você pensa e diz assim, eu não aguento mais ouvir a mesma coisa. E a sua esposa diz o contrário, né? Eu não aguento mais falar a mesma coisa. Então aí já dá para perceber que vocês, na verdade, não estão conseguindo se comunicar e sim, é apenas blá, blá, blá. Então, é uma proposta hoje para nós conversarmos em nossa lição. Dando início, então, à leitura do material, diz assim, ó, um silêncio ensurdecedor, palavras jogadas ao vento, discussões que não produzem nada, falta de compreensão, um esforço muito grande, um desgaste de energias, tudo pela busca de se fazer entendido e entender. É preciso comunicar, já diz o ditado. Quem não comunica, se estrumbica. Pois é, então, como você age na comunicação? Você foge, você não gosta, esse silêncio faz parte da sua rotina conjugal? Hoje eu acho que nós poderemos caminhar um pouquinho e crescer nessa área na nossa vida conjugal. Sabe por quê, gente? Falar não basta. É o ponto 1 aí da apostila. Falar não basta. Olha só, falar apenas não é o suficiente na comunicação conjugal. Porque existem vários níveis de comunicação que precisam ser desenvolvidos para se chegar a um diálogo que seja satisfatório. Para que ocorra o diálogo, é necessário utilizar sensibilidade e uma via de mão dupla, para perceber se realmente o objetivo das suas palavras está sendo alcançado. Inúmeras vezes, atendemos a casais onde a queixa era: eu já estou cansada de falar sempre a mesma coisa, mas não adianta, ele não muda. Normalmente, as mulheres dizem isso, enquanto que os homens queixam-se de que não aguentam mais ouvir as mesmas coisas. Outros casais já não conseguem nem mesmo ter uma conversa, cansados de tentar, já desistiram. O que acontece? Porque a comunicação é difícil. Provérbios, capítulo 25, o verso 11 diz o seguinte: a palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Que legal, né? Que palavra maravilhosa, né? A palavra certa, na hora certa, tem os seus objetivos, ela cumpre a sua função, ela realmente consegue atingir o propósito nessa comunicação. Mas quantas vezes as nossas palavras até são certas, mas em horas muito, muito indesejadas. Então, se você aprender a falar na hora certa e realmente... De maneira correta também, né? Claro, da maneira correta, né? Sem ofensas, mas numa comunicação realmente saudável, pode ter certeza que muitas coisas vão mudar na sua vida conjugal. E hoje eu acho que dá para nós caminharmos e aprendermos um pouquinho sobre isso. 1.1 da nossa lição. Ela não me entende. Você já teve a impressão de que está falando grego? Que sensação horrível! Por causa de uma palavra não compreendida, às vezes se inicia uma guerra. Esteja certo de uma verdade. A qualidade da nossa comunicação influencia, afeta todas as áreas do nosso relacionamento. Quando estamos desenvolvendo um diálogo, é possível passar pelo menos 6 tipos de mensagens. Gente, aqui é muito importante. Aqui vale a pena, assim, realmente, assim, você dar uma boa olhada, prestar bastante atenção nesses 6 tipos de mensagem que nós passamos quando nós estamos tentando nos comunicar, né? É verdade. Olha aí no seu material. Diz assim, ó. O que você quis dizer? O que realmente disse? O que a outra pessoa ouve? O que a outra pessoa pensa que ouve? O que a outra pessoa disse sobre o que você falou? E o que você acha que a outra pessoa disse
sobre o que você falou. Que coisa, né? Realmente parece Isso uma loucura. Parece realmente uma loucura. Mas funciona assim. Nas nossas comunicações, quando nós falamos uns com os outros, nós transmitimos todas essas impressões e as pessoas então vão tirar as suas conclusões, vão ouvir com o seu filtro. Então, quando você está falando com o seu cônjuge, você tem que saber que ele também tem um filtro. E como é ela ruim, também né? tem um filtro. Como é ruim a sensação de que aquilo que você disse não foi compreendido pela outra pessoa. E você tem um retorno e percebe que você fez um esforço grande para comunicar alguma coisa e não alcançou o objetivo. Verdade. E aí é o seguinte, o seu temperamento, o temperamento do seu cônjuge, o modo como vocês foram criados, ou seja, as suas histórias de vida influenciam muito na forma como vocês se comunicam. Depende das famílias, de como vocês lidam com isso, né? Como você foi criado. Na sua casa todo mundo falava alto, ou na sua casa todo mundo falava baixo. Isso é interessante, muito interessante. Assim, né? É interessante, ó. Eu tenho certeza que o pessoal que está aí desde o início nos acompanhando deve perceber que a diferença da nossa comunicação, né? Verdade. Que eu tenho que segurar às vezes a minha mão, porque eu me comunico com as mãos, né? E aquela, né? Muitos movimentos. Um é mais expressivo, outro menos, né? E isso faz com que, às vezes, o outro se ofenda, porque ele pensa que você está falando alto, porque você está gritando, porque você está agredindo, enquanto que o outro, às vezes, se sente... não fala baixinho, aí o outro pensa que eles não está te ouvindo, né? Exato. Então a gente precisa colocar tudo isso ali junto, vocês precisam pensar junto. Conhecer as histórias do outro faz uma diferença enorme na sua comunicação. Exatamente. Olha só, os doutores Liz e Lelis Perrot, com muita experiência em aconselhamento de casal, dizem que a boa comunicação não se acha numa lista de regras e técnicas, mas sim é construída primeiro no que a pessoa é e mais tarde no que ela faz. Que legal, né? Olha que interessante, você constrói isso. Não adianta você receber uma lista e tentar seguir aquela lista. Você constrói no que você é e ao longo da sua vida naquilo que você faz. Porque assim, a gente pode até em determinado momento, por um determinado período, conseguir se manter numa técnica de comunicação. Mas quando a gente começa a se soltar, quando a gente começa a ter um pouco mais de... Em casa a gente é o que é, né? Exatamente. Quando a gente se solta, então a gente se comunica com a nossa essência. E aí é importante realmente a gente perceber assim a nossa história de vida, a nossa origem, né? Uma boa italiana fala com as mãos. Né? Então, está presente aí na nossa comunicação a nossa personalidade, o nosso temperamento. Por que eles colocam aqui mais tarde naquilo que a gente faz? Porque a gente acaba desenvolvendo também uma comunicação meio técnica. Com certeza. Né? Se utilizando às vezes de alguns termos técnicos que acabam não comunicando nada quando se diz de relacionamento conjugal. Porque aqui na relação conjugal nós somos o que somos. Mas nós precisamos também avaliar assim, se realmente com aquilo que nós somos nós estamos conseguindo alcançar o outro. Coração, inclusive, né? Agora, veja bem, olha no ponto 2. Possíveis problemas nessa comunicação. Então, a comunicação pode encorajar e aumentar a intimidade relacional ou pode servir como um peso mortal para o fim do relacionamento. Aqueles casais que já não querem mais ter um diálogo, né? Isso traz um pavor, porque eles não conseguem desenvolver, eles sempre vão brigar por causa daquele diálogo, então eles preferem não se comunicar. Então a comunicação, ao mesmo tempo que é uma solução, pode colocar o fim aí no seu relacionamento. Então a comunicação aqui, nós chegamos num ponto no nosso curso que ele é muito importante e é muito essencial para que você possa fazer as transformações no seu relacionamento. Então, 2.1, Joyce. Quais são aí, então, os possíveis problemas na questão da nossa comunicação? Um dos possíveis problemas no 2.1 é a falta de perdão. A falta de perdão é um grave problema na comunicação. Um relacionamento onde ocorreu algum tipo de conflito e que ainda não aconteceu o perdão, definitivamente a comunicação está altamente prejudicada. Pois uma pessoa magoada, ressentida, presa a uma situação,
vive girando em torno da lembrança do ocorrido. Tudo que ela ouve ou fala direciona para tal, ou seja, para vingar-se ou para se autoflagelar e às vezes também para se autodefender, não é? Com certeza. Então a falta de perdão é um bloqueio enorme para o seu casamento. Se você não perdoar, não tomar essa decisão de perdoar, você vai ter uma comunicação bloqueada. Não importa o quê, não importa aonde está a mágoa, aonde está aquele sentimento, sempre vai Qual ser... a profundidade dessa mágoa, né? Porque às vezes casais passam por situações tão difíceis que as mágoas são muito profundas. Outros não, são coisinhas superficiais, corriqueiras. E as superficiais que vão se acumulando ao longo do tempo e que vão virando mágoas, falta de perdão e que vai trazendo grandes conflitos na comunicação, porque a gente está sempre com o desejo da vingança. Quando eu não consigo perdoar, o meu desejo é o da vingança. Então isso é muito complicado. E olha o que a Bíblia diz. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fique o dia inteiro com raiva. Esse sentimento, a raiva e outros tantos, eles estão presentes no casamento. O que você não pode permitir é que essa raiva se torne uma mágoa. É que essa raiva se torne um problema para vocês na comunicação. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Para que você não dê oportunidade para que o diabo venha tentar você e destruir algo tão importante. Porque é tão bom conversar um com o outro, né? É tão bom falar um com o outro. É tão bom ter um diálogo saudável. Então, aplique no seu coração esse 2.1. Ele é fundamental para a gente começar a caminhar. Aplique ao seu coração o perdão. O segundo possível problema na falta de comunicação é a falta de maturidade. Olha só, casamento exige maturidade, mas muitos se casam sem o amadurecimento necessário. Isso não é muito incomum, né? Com isso sofrem na área da comunicação, pois não podem ouvir nada que os desagrade. Pessoas que não sabem lidar com frustração, não é? Exatamente. O outro fala alguma coisa que ele não gosta, então ele já bloqueia, não quer mais continuar no diálogo. Isso é falta de maturidade, porque em um diálogo você vai ouvir coisas que você gosta e vai ouvir coisas que você não gosta. Muito bom você falar sobre isso. Eu sempre digo o seguinte, olha, se você não tem condição de ouvir aquilo que você não quer ouvir, então não faça perguntas. É verdade. Não pergunte aquilo que você não quer ouvir, porque você vai ter que lidar, né, com o que o outro falar e administrar isso. E aí a maturidade exige essa, de alguma forma, transparência nas palavras. Se o outro não pode te falar, porque você nunca vai gostar, você não vai ter maturidade para ouvir, logo ele vai se retirar desse diálogo. Isso precisa ser pensado. Continuando, então assim, ó, esse quadro leva o cônjuge à falta de sinceridade, como já disse o Jaziel, ou a dizer meias verdades, ou até prefere silenciar para evitar conflitos. Só que um dia o problema explode. Birras, ciúmes, desconfianças, exigências, agressões, tudo traz interferência negativa na comunicação. Quem faz birra é criança, né? Claro, não cresceu, aí, não vou mais falar contigo, se fecha, não gostei, só por causa de uma palavra você se fecha na comunicação. Então, o que a gente está propondo e colocando nesse ponto 2 na questão dos possíveis problemas? O possível problema é a falta de maturidade. Você vai precisar crescer. Está casado? Você tem uma esposa, tem um esposo, é hora de crescer. Então você precisa de maturidade para ouvir tudo e para você poder conseguir se expressar com todos os seus sentimentos. Uma outra questão é no 2.3, a falta de tempo. Hoje em dia, esse é o grande problema, um grande desafio a ser vencido por nós casais, né? Olha, como já colocamos em lições passadas, continuamos afirmando e chamando a atenção para o tempo. É preciso investir tempo no relacionamento conjugal. Especialistas dizem que, para uma boa relação, é necessário pelo menos 1 hora de conversa diária. Olha gente. só, como está o seu tempo? Qual é o tempo que você está investindo para conversar com o seu cônjuge, para contar história, para falar coisas do dia a dia, para falar nada com nada, para conversas sérias, falar de sentimentos, de emoção, das suas emoções, falar da sua história. Então, é importante, nós precisamos de tempo.
sair um pouco da correria e dedicarmos tempo um ao outro, porque a comunicação, a boa comunicação, exige um tempo razoável. Se você vai construir uma amizade nesse casamento, ela não será feita sem um tempo bom de comunicação. Nós trouxemos aqui a necessidade de pelo menos 1 hora de conversa diária. É claro que não há necessidade de ser 1 hora de conversa diária formal. Exato, não é dizer assim, olha, senta aqui, agora está na hora do nosso diálogo. Não, você tem que desenvolver isso de maneira que seja muito mais prazeroso. E natural, né? E esse natural, ele vai acontecendo à medida que a gente, no primeiro momento, vai se esforçando para desenvolver isso, porque toda mudança de hábito exige no primeiro momento um esforço, né? E esse esforço aparentemente fica como se eu estivesse forçando alguma coisa, e é forçando mesmo. Mas temos que forçar, às vezes eu não vou gostar muito daquele momento, não gosto muito daquela conversa, mas eu me esforço para estar ali e começar a tornar aquela conversa também saudável. Por que a comunicação ou o diálogo tem que ser uma coisa ruim? Às vezes a gente está pensando assim, você não gosta de conversar porque parece que é sempre ruim. Não! Esses são alguns momentos que não são, que você tem que tratar de assuntos que às vezes não são tão legais e que você precisa resolver. Que não é fácil de chegar a um acordo, que não é fácil de chegar a um acordo, que você precisa resolver. Mas a comunicação é maravilhosa. Mas eu preciso pontuar uma questão assim, Jaziel. A questão de a gente ter que forçar no primeiro momento esse comportamento novo. Parece que fica uma coisa mecanizada. E muitos casais dizem, não, eu não consigo fazer isso porque isso que é mecânico, não é natural. Gente, no primeiro momento vai ser assim mesmo. Claro. A coisa vai se tornando natural a partir do momento que o hábito vai se estabelecendo. Se tu não começar, mesmo que mecanicamente, tu nunca vai chegar no natural. Exato, exatamente. Então assim, invista tempo, né? Tire um tempo para conversar. Porque nós pontuamos assim, não é aquela hora formal, mas no primeiro momento pode até parecer formal, mas não desista. O investimento de tempo na comunicação é fundamental. O 2.4 dos possíveis problemas na comunicação fala sobre críticas. Olha, reclamações, queixas precisam ser feitas e serem aceitas. Quando isso acontece, demonstra abertura, sinceridade entre o casal, mas a crítica corrói a comunicação. Crítica envolve ataque. Com a crítica se agride a pessoa, o seu modo de ser, sua vida, muitas vezes a família, a sua personalidade, ao invés de suas ideias ou do seu comportamento. A crítica acha sempre o culpado. E as armas da crítica são as acusações. Agora, as reclamações, mostrar às vezes que a sua ideia não está certa, ou pelo menos que o outro tentar te convencer que não está certo, são coisas normais. Então, nós precisamos diferenciar um pouquinho. Aí na sua apostila tem um exemplo que diz assim, olha, reclamações. Eu gostaria que você me ajudasse mais. Olha, eu estou reclamando, dizendo para Joyce, eu gostaria que você cooperasse mais comigo. Agora, eu posso criticá-la, eu posso dizer assim, Joyce, você nunca me ajuda, você nunca coopera comigo. Então, essas palavras, nunca, sempre, todas as vezes, bloqueia a comunicação e dá uma ideia muito ruim no processo da comunicação. Mas aqui nesse exemplo tem um ponto fundamental para a gente pensar. Olha a diferença da reclamação para a crítica. Na reclamação eu falo de mim. Isso. Eu gostaria, eu estou me sentindo assim, eu penso assim. Na crítica eu falo de você. Você não me ajuda, você não faz, você isso, você aquilo. Então, quando a gente se coloca na situação, quando a gente se coloca na comunicação, muitas barreiras se caem, porque eu não estou apontando o outro, mas eu estou falando de mim. Eu falo de mim, do meu sentimento também. Eu já abro o canal da comunicação, né? Quando eu aponto o outro, eu já bloqueio, porque a crítica, ela tem essa característica de bloquear a comunicação. Você faz parte de qual time? Daquele que sempre critica? Ou daquele que está disposto a fazer uma reclamação, mas ouvir os argumentos contrários à sua reclamação e a se colocar também nesse lugar da comunicação? Então você precisa pensar nisso, Sair um pouquinho dessa postura crítica para uma postura de abertura, de entender um pouquinho o outro e de falar um pouquinho do seu sentimento em relação àquela situação também.
Vale pensar então, né, daqui para frente e se avaliar. Quando eu quero comunicar algo ao meu cônjuge, eu me coloco na frase, eu me coloco na fala ou eu aponto ele? Exatamente. Né? Fica aí a dica. 2.5 dos possíveis problemas da comunicação, o desprezo ou a saída pela tangente. Gente, isso aqui é bem importante. Olha só, o desprezo é um passo além da crítica, porque a intenção é insultar e psicologicamente abusar do outro. O alvo é o coração, os sentimentos e acaba desestabilizando o relacionamento, causando dor. Essa situação é horrível. Um muro de gelo se instaura no lar e os dois se calam. Então, isso é um problema muito sério, né? E nós homens, nós temos uma tendência maior nesse ponto. Nós precisamos prestar atenção, porque aqui nós saímos muitas vezes da conversa, saímos do diálogo e nós nos fechamos. Olha, a mulher fica com muita raiva nesse momento, porque ela quer conversar, ela quer comunicar, e aí o homem tá ali. E a gente percebe que ele só tá de corpo presente, né? Mas ele não tá prestando atenção no que a gente tá falando. Mas ele tá olhando, mas não está conseguindo entender e nem ver, está distante, porque ele fugiu já daquele momento. Então, tome cuidado para você não fugir, não sair desse diálogo. Mas para você voltar para ali, olha, admitir isso. Então não despreze, não dê ao outro o seu desprezo. Isso é horrível para a comunicação e horrível para o seu casamento, né? Segundo algumas pesquisas, 80% das saídas são os homens que fazem, com o argumento de que é para não piorar a situação. Mas é um ato super poderoso de controle, que na verdade demonstra desaprovação, distância gelada e presunção. É aquele cara, né? Eu tenho controle da situação. Então eu saio para não piorar. Porque se eu continuar, a gente ia piorar a situação. Às vezes, não estou dizendo que não existe, às vezes há um momento em que realmente o diálogo precisa ser suspenso, né? E aí você retomar ele depois de tomar um chazinho. Acho que é bem interessante. Vamos lá. Um outro possível problema na comunicação é a defensiva. Tem gente que vive assim. Tudo que ouve recebe como se fosse um ataque e automaticamente revida. São pessoas que vivem armadas contra tudo e contra todos. Normalmente elas têm uma autoestima baixa ou um complexo de inferioridade. Se o cônjuge diz ele ou ela revida com B e C para justificar-se, e isso acaba sendo feito com certa rapidez e naturalidade, que a pessoa de tão habituada não consegue perceber. Tais pessoas são aquelas que sempre se julgam as certas. Então a defensiva, né? Tudo que o outro fala você defende. Mas é por causa disso, por causa daquilo. Tem sempre um argumento na defensiva, né? Então isso é um problema que você precisa pensar. Por que você está se defendendo tanto? E é legal porque tem uma frase aí, a última frase desse tópico aí no seu material, diz assim, a defensiva serve de degrau para estabelecer um conflito. E é verdade, porque, poxa, você está discutindo alguma coisa e discutindo no sentido de se chegar a um acordo, né? Exato. E aí a pessoa vem com um argumento para se defender daquele apontamento. Aí a pessoa que fez o apontamento, então, tem que encontrar um argumento mais forte. Para poder convencê-lo daquela situação. E aí é uma escalada, né? Nunca tem fim, sempre não vai chegar. Então, abra mão de ficar se defendendo o tempo todo e comece a pensar naquilo que o outro está te dizendo. Muito bem. 2.7 é a passividade, um outro possível problema na falta de comunicação. Passivo é aquele cônjuge que aceita tudo, não se manifesta, sempre concorda, mesmo sabendo que aquilo não vai dar certo. Nesse caso, o casamento tem uma falsa aparência de que vai bem. Passividade é um problema, né? Tudo que ele fala, eu não falo porque... E às vezes no fundo você está com o coração, o sentimento, tudo o contrário daquilo que você está aceitando. Então você não está tendo espaço nesse casamento para você ser você. E aí você tem que
procurar crescer e sair disso o mais rapidamente possível, porque isso é um bloqueio seríssimo na sua comunicação. Até vai dar uma aparência de que vocês não estão discutindo, que vocês não estão... É uma armadilha. É uma armadilha. Aqui tem uma armadilha muito sutil, porque é a aparência de que está tudo bem. A E gente o outro, está muito bem. E o outro que não está percebendo vai achar que realmente está tudo bem. E ele tem o controle da situação, né? Porque o passivo deixa a coisa acontecer, enquanto que o outro... Só que lá na frente, na hora que aquele resolver ter uma postura diferente, aí o problema estará estabelecido. A gota de água no copo, sabe? O passivo tende a ir para esse caminho. E isso é muito perigoso. Que vai segurando, vai segurando, de repente é uma gota d'água que entorna toda uma situação, né? Então, mais o último, 2.8, dos possíveis problemas, nós colocamos a dominação. Né? O cônjuge dominante comunica-se aos gritos, fala alto, muda de assunto, desconversa, faz de conta que não ouviu, mostra sempre impaciência, né? Geralmente ele distrata o outro. Todo mundo tem medo de falar com ele. Aquela história mais ou menos assim, né? Não fala nada, porque senão seu pai vai ficar muito bravo. Não fala nada, porque se sua mãe souber, a casa cai. Né? Então é aquele cônjuge que age na dominação, que realmente se impõe aos berros, aos gritos. É a pessoa que é o bravo da casa, né? E aí essas palavras, elas podem ser usadas como armas. Então você precisa entender que você não precisa ser um cônjuge dominante, no sentido de achar que é você que comanda com as suas palavras, com os seus gritos, com os seus gestos, com o seu jeito agressivo de ser. Então, isso é um problema seríssimo para a sua boa comunicação. Bom, se na comunicação é preciso falar, obviamente, mas existe também um contraponto, que para uma boa comunicação é preciso ouvir. Ponto 3 da sua apostila. Ouvir é muito importante. Você precisa saber que para comunicar bem, você precisa aprender a ouvir bem. Lembre-se disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Então é importante você pensar nessa palavra. Pronto para ouvir, mas demore um pouco mais para falar. E ficar com raiva, como diz a Bíblia aqui, né? Ouvir significa que quando seu cônjuge está falando com você, você não está pensando sobre o que vai responder quando ele ou ela parar de falar, não é? Quantas vezes a gente se coloca nessa condição? O outro está falando e você já está organizando os seus argumentos para se defender. E é aquela questão da defensiva. Da defensiva, né? Exatamente, né? E aí quando a gente está aqui já pensando no que a gente vai responder, a gente não está conseguindo entender o que o outro está dizendo, né? Então assim, ouvir é então aceitar o que está sendo dito sem julgar o que está sendo dito ou como está sendo dito. É ser capaz de repetir de volta para o seu cônjuge o que ele ou ela disse. Repetir, né? Você fala e aí pergunta para o outro devolve para você aquilo que você falou, e aí você pode dizer, não, você não me entendeu, ou você realmente me entendeu, é isso mesmo que eu quis dizer. Aí vocês já estão começando a fazer uma boa comunicação. Né? Agora pensa assim, é aceitar o que está sendo dito e não julgar o que e nem o como. E nós julgamos o tempo todo, né? Esse é um problema, o julgamento. Então, nós precisamos ouvir sem julgamento. Se você ouvir o que o outro está dizendo, mesmo que os sentimentos não sejam... porque às vezes o que eu estou sentindo pode ser que não seja verdade. Mas se eu já for para o julgamento, eu não vou conseguir perceber o sentimento. E os sentimentos precisam ser respeitados. Todos os possíveis problemas para a dificuldade de falar são também possíveis problemas para a dificuldade de ouvir, com destaque para 2 mais específicos. O primeiro é a conclusão prematura. Um bom ouvinte não tira conclusões precipitadas, mas espera pacientemente até o final do discurso para então, depois,
tecer algum tipo de julgamento. É muito importante, porque às vezes a Joyce está falando comigo e diz, eu já sei o que você quer. Então o que é? Às vezes não é nada daquilo, eu já tentei ler o pensamento dela antes dela dizer exatamente o que ela está querendo, né? E isso é que acontece muito com os casais. Eles, já sei, nem precisa falar porque eu já sei. Mas às vezes não sabe. E sabe que a falta de tempo é um dos ingredientes que nos levam a tirar conclusões prematuras. Porque a gente vai, fala rápido. E aí a gente já acelera os próprios pensamentos e já tira uma conclusão precipitada. Às vezes a pessoa vai desenvolver uma história para depois chegar realmente naquilo que ela quer dizer. E a gente já, precipitadamente, eu já sei o que você quer dizer. Não, calma. Por isso que é importante o tempo. Por isso é importante a paciência para poder ouvir e entender o outro, né? O outro se sentir entendido. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E o 3.2, que é ler entre as linhas. Eu acho que ele ou ela quis dizer isso quando disse aquilo. Esse tipo de atitude é desastroso para um relacionamento. Eu acho que ele quis dizer isso. Não, eu acho que ele quis dizer aquilo. Aquilo, ela me falou uma palavra. E aí fica muito superficial. Então, quando nós temos problemas na relação conjugal, é dessa superficialidade que às vezes nós estamos tentando que você saia dela, né? Para você não ficar ali, você ir mesmo para um diálogo mais aberto e conseguir ouvir melhor, porque ouvir é simplesmente ouvir e você precisa aprender. Agora, uma coisa importante que eu queria falar para você: você ouve com seus olhos, você ouve com o toque, você ouve ali com o tempo, você ouve com o coração, com o seu corpo, né? Porque às vezes a pessoa está falando com você, mas você fala assim, pode falar que eu estou te ouvindo, mas ela percebe que o seu corpo, que a sua mente não está ali. Então, ouvir é ouvir num todo. Por isso é importante. O seu corpo no sentido dos sentidos mesmo, exatamente, né? De perceber, de deixar que os seus sentidos se manifestem ali naquele momento, né? Porque ouvir com o ouvido, mas ouvir também com as expressões. Com as expressões, exatamente. Ler as expressões da pessoa, né? Perceber a pessoa ali naquele momento, né? Até porque às vezes a pessoa está te dizendo uma coisa, mas ela está muito triste. Você não está conseguindo ouvir a tristeza que ela está te passando, né? E você pode olhar para ela e sentir isso e poder se aproximar. O casamento é isso. E é esse apoio. Ele é muito importante.